Eleições 2016. Em outubro, prefeitos e vereadores serão eleitos e a população já definiu o perfil dos candidatos. Tem que ser honesto. É a principal honestidade. A campanha no rádio e na TV começa no mês que vem, mas é preciso ficar atento à maquiagem do marketing eleitoral. Assim como no marketing de um produto, o marketing de um político transcorre, a grosso modo, da mesma forma. Mais uma razão para se pesquisar a sério, né, quem são os candidatos da cidade e em quem a gente quer votar. Folga forçada. Volkswagen de Taubaté suspende o expediente de amanhã de novo por falta de peças. Menos calote. Inadimplência cai no país. Na região também houve queda. Ao vivo, o economista explica esse esforço do consumidor para acertar as contas. Menos infestação. Número de larvas do Aedes aegypti cai em Taubaté ao menor índice desde julho de 2011. Em ascensão, nível das represas volta a subir, mas risco da crise hídrica ainda existe e é preciso economizar. Essa ação ela tem que continuar possivelmente para os próximos 2 ou 3 anos. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Contagem regressiva para as eleições municipais. No dia 2 de outubro, o país vai às urnas eleger prefeitos e vereadores. A campanha no rádio e na TV começa no dia 26 de agosto, período em que os candidatos tentam conquistar a preferência do eleitor. Mas é preciso ficar atento à maquiagem com a qual são apresentados. O marketing político tem o poder de transformar lobos em cordeiros. O político dos sonhos, o candidato perfeito para as eleições municipais de outubro, precisa reunir muitas qualidades. E segundo os eleitores, honestidade é a primeira da lista. Tem que ser honesto. Nós estamos descrentes do político. Aí a gente não sabe nem quem votar. Aí tem que pensar 1000 vezes antes de votar. É a principal honestidade. Para evitar o que está acontecendo hoje, né? Evasão de divisa, dinheiro, corrupção, tudo isso aí. É o que a gente precisa, uma pessoa bem honesta. E está difícil de achar hoje, porque tudo que tem é cobra criada. E cobra criada de corta a cabeça. Os casos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato deixaram ainda mais gente desacreditada com a classe política. Eu já resolvi não votar mais para ninguém, porque todas as vezes que voto, estou jogando voto fora. Entendeu? Não tem mais em quem confiar. Na realidade, todos que entram estão sujos, tá? E quem é limpo entra lá e se corrompe também, infelizmente. Mas ver políticos serem presos fez também o eleitor querer caras novas, com ideias diferentes. Eu acho que nós precisamos de renovação mesmo, né? Gente jovem, gente nova. Esse pessoal que já teve oportunidade, não conseguiu agradar o povo, eu acho que eles devem sair e dar chance para quem realmente quer mostrar seu trabalho, né? A gente está vivendo uma época que realmente continuar no mesmice não dá mais, né? Nós precisamos de coisas novas. O povo está clamando por isso, novidades, né? Eu acho que o político ele tem que ver não só o lado dele, não só a conta bancária dele, mas ele tem que ver o Brasil como se fosse a casa dele. Que nem ele cuida do filho, que nem ele cuida da esposa, é assim que ele tem que cuidar dos brasileiros. Ele tem que amar muito a cidade e gostar do povo. Primeiramente, amar a cidade, gostar do que ele faz. Isso é primordial. Com os ouvidos atentos ao que se fala nas ruas, aos comentários dos eleitores, os publicitários responsáveis pelas campanhas usam essas informações sobre os anseios da população para traçar estratégias, criando um candidato que, pelo menos no discurso, seja capaz de solucionar os problemas dos moradores. Assim como no marketing de um produto, o marketing de um político transcorre, a grosso modo, da mesma forma. As principais características desse candidato são entregues para a população de acordo com os principais nichos de carência que aquela população está apresentando. Então, se por um acaso nós percebemos que a saúde está em defasagem,
defasagem, o transporte público está em defasagem, é justamente esta entrega de mostrar que esse candidato seria o ideal para atender aquelas necessidades que a população está passando naquele momento. Segundo o professor, o rótulo ideal para embalar o candidato é aquele que passe a mensagem de um político preocupado e próximo das pessoas, que tenha identidade com o eleitorado. A bola da vez é mostrar para a população que aquele candidato não tem os mesmos vícios eleitorais que tem aparecido ultimamente na televisão de forma pejorativa. Mostrar que um candidato ele tem um perfil tão normal quanto do próprio eleitor. Dessa maneira, o eleitor se identifica mais com aquele candidato e acha que isso o aproxima e faz aquela pessoa mais acessível e mais capaz de entender a necessidade dele. Para essa cientista social, o candidato pode até convencer com as aparências e com um discurso bem ensaiado, mas ele não consegue esconder o passado. Todo político hoje ele vem junto com o marketing, né? E o marketing cria mesmo a pessoa, o candidato, quase como se estivesse vendendo um produto de beleza, sei lá, né? Vai querer criar pessoas honestas e mais uma razão para se pesquisar a sério, né? Quem são os candidatos da cidade e em quem a gente quer votar. Eleitor antenado não se deixa enganar. Tapinha nas costas, corpo a corpo na feira e promessas mirabolantes já não convencem mais. Na verdade, é uma manipulação, sabe? Eles são treinados para isso. E a gente, muitas vezes, leigo no assunto, a gente acaba votando. Tem que ser um administrador, né? Quem a gente viu ultimamente aí não é administração. Deixar para fazer obras eleitoreiras no final do mandato, só para conquistar votos, né? O marketing transforma o candidato em um produto, né? Por isso os debates são importantes. Afinal, o político se apresenta ao vivo, sem maquiagem eleitoral dos programas do rádio e da televisão. A Band Vale, este ano, vai promover 6 encontros com os candidatos a prefeito das principais cidades da nossa região. As datas ainda estão sendo definidas. Levantamento do Serviço Central de Proteção ao Crédito revela que entre janeiro a maio, a inadimplência caiu na região 5,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice é negativo também na comparação com maio deste ano em relação a maio do ano passado, queda de 4,7%. Em Taubaté, a inadimplência também caiu. No acumulado de 2016 até o mês de maio, a queda foi de 0,2%. Já o indicador de recuperação de crédito do consumidor, obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplência, aponta queda de 3,1%. Em São José dos Campos, os números apontam aumento da inadimplência em 0,6% entre janeiro e maio deste ano. Já a quantidade de pessoas que obtiveram recuperação de crédito teve queda de 3,4%. E para comentar esses dados divulgados pelo SCPC, nós vamos conversar agora com o economista José Benedito Cardoso. Muito obrigado pela sua presença aqui, José. Bom, em época de crise, emprego em baixa, inflação em alta, o que explica essa queda da inadimplência? Como que o consumidor está conseguindo pagar as suas contas com essa crise toda? Bom, na verdade, quando você vê taxa de juros alta, significa que houve uma redução de consumo. Redução de consumo, consequentemente, o crédito perde a atratividade e isso faz que induz que a inadimplência venha a cair. Porém, em cima de todos esses dados que a gente vê hoje, inflação alta, taxa de desemprego alta, enfim, uma série de fatores que hoje faz com que a nossa economia esteja um tanto quanto cambaleando, as pessoas ficam mais inseguras de consumir. Elas freiam o consumo, elas perdem, elas ficam muito receosas em contrair mais dívidas. Então, isso foi o fator o primordial para que isso jogasse a inadimplência um pouco para baixo. E também existe nessa troca de governo, nessa troca de equipe econômica, houve-se que depositou-se mais crédito, mais credibilidade na nova equipe econômica, que fez com que já houve uma redução de inflação. Já há indícios, já há indicadores melhores para a nossa economia. A inflação de 10,4, ela caiu para 9 ponto alguma coisa. Nós temos já
uma tendência, um sinal do Banco Central em fazer uma redução no Selic, e tudo isso faz com que venha o quê? Refletir na queda da inadimplência. Quer dizer, o consumidor ele está inseguro, tem medo de perder o emprego, aqueles que perderam o emprego já estão tentando quitar suas dívidas, provavelmente com o dinheiro da rescisão, e também essa troca de governo, mesmo que temporário, né, o governo interino do Temer, isso também tem influenciado positivamente para que a taxa da inadimplência tenha caído, então. É claro, o que a gente espera, né, que o mercado espera que essa confirmação do Temer, do presidente Temer na República, na presidência da República, venha a se efetivar agora em agosto. E como você disse, está mais difícil também de tomar dinheiro emprestado, porque as taxas estão muito altas. Os bancos elevam, com a Selic em 14,25, né, a taxa Selic, a taxa balizadora de juros da economia nossa, os bancos também jogam as taxas mais para cima. Os bancos ficam mais seletos em dar empréstimo. Um dado curioso é que Taubaté a queda também houve, né? Foi de 0,2% entre janeiro e maio, mas em São José dos Campos, nesse mesmo período, houve aumento de 0,6% da inadimplência. Por quê? Então, a gente vê o seguinte, é um número, né? É um número que 0,6%, Taubaté teve 0,2% de queda e São José teve um aumento de 0,6%. A gente precisa verificar a exatidão disso aí. Porque caiu na inadimplência, a gente vê de um modo geral, que é no Brasil todo. A gente vê que maio, até janeiro a maio, houve uma redução da economia. Eu não sei o motivo explicar detalhado para você, precisa ver qual o fator que fez com que a inflação de São José dos Campos ficasse um pouquinho acima, não é um número expressivo, 0,6%, ficasse um pouquinho acima das outras cidades da região, principalmente Taubaté, que é o balizador, que é o parâmetro, que é o benchmark que São José tem para fazer a redução da inflação. Você citou essa pesquisa nacional que foi divulgada pelo Instituto Serasa Experian, né? Que caiu a inadimplência em todo o Brasil. Foi a primeira queda desde 2014, desde dezembro de 2014. Um dado curioso dessa pesquisa nacional é que os jovens foram os que mais procuraram limpar o nome na praça. Por quê? Hoje você vê, né, os jovens têm muito acesso a crédito, devido ao cartão de crédito, né? Então, o que acontece? Até quando você não tem crédito, você tem o cartão de crédito. Tem o cartão de crédito, né? Os bancos hoje induzem você a ter o cartão de crédito, onde as taxas de juros são as mais salgadas. Se você não souber trabalhar com esse produto, com essa forma de cartão de crédito, você pode entrar num colapso financeiro. O que os jovens estão fazendo? Os jovens hoje é muito... Quando eles terem essa decisão de de tirar o nome do Serasa, em busca de novas oportunidades de trabalho. Porque as empresas hoje, quando você vai se apresentar às empresas para trabalhar num processo que a gente está hoje de recessão, onde o mercado de emprego, ele é muito exigente, o mercado está encolhido, é muito exigente. Então, o que eles preferem? Dar o quê? Dar emprego àqueles que não têm o nome. A gente tem 30 segundos para encerrar a entrevista. Uma última pergunta. É um erro emprestar dinheiro para quitar dívidas, ou seja, fazer uma dívida para acabar com outra? Depende. O que você tem que fazer é trocar uma dívida que você tem cara por uma dívida mais barata. Exemplo, se você tem dívida no cartão de crédito, troque por uma outra dívida mais barata. Por causa da taxa de juros. Por causa da taxa de juros. Não adianta você pegar, trocar, fazer uma recomposição de dívida e ficar na mesmice. Então, um aconselho, você tem cartão de crédito, cheque especial, troque por uma taxa de juros mais barata e você sana o seu problema. José Benedito Cardoso, economista, muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa noite, viu? A seguir, cai a infestação do Aedes aegypti em Taubaté e também com o fim da crise hídrica, represas da região voltam a subir. Os detalhes já. 7:03.